Bom dia, pessoal. Tudo bem? Me ouvindo? Dá um retorno para mim. Beleza, beleza. Eu tinha posto o link no Aveia, só agora de manhã que eu coloquei no WhatsApp da Brisa. Todos receberam o link? Conseguiram acessar? Sim, Achei que professor, a tinha. Brisa mandou no grupo. Ah, legal. Joia. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, semana passada foi aquele dia da vacina, foi meio corrido. Eu fiz um apanhadão hoje e nós vamos dar uma recordada, porque a gente está adiantado no nosso cronograma, né? A gente acabou condensando mais do que o, o necessário. Então, alguns conceitos que nós já tratamos, eu vou dar uma repassada hoje, para a gente firmar esses conceitos de forma mais bacana. Eu montei um outro PowerPoint para não ficar muito repetitivo. Inclusive, aquela parte da classificação de Pendleton ficou bem mais detalhada hoje. Eu acho que vai ficar mais legal. Tá bom? Vamos lá. A parte do histórico, né? Que a odontologia é perder e colocar dentes desde a mais tenra passado, né? E as normas de biossegurança que a gente trabalha hoje não são as mesmas, né? Elas foram evoluindo ao longo do tempo. E o grande avanço da odontologia, na parte de biossegurança, é recente, né? É da década de 90, 80, 90 do século 20, né? Do século passado, 1980. Mas a gente vai conversando isso, né? Aquela história que eu falei para vocês, né, que as dentaduras eram esculpidas, pegavam peças de marfim, davam uma entalhada nela. Então, a adaptação disso na boca do paciente era extremamente crítico, né? Não ficava hoje com materiais de moldagem, que a gente faz as moldagens, faz um modelo cópia fiel, né? Nós já conversamos na aula passada também, quanto mais fiel for o modelo, mais fiel vai ser a base da dentadura. E quanto mais fiel for a base da dentadura, mais próximo da fibromucosa ela vai ficar. Nós comentamos nos fenômenos físicos, nós vamos rever hoje também, o fenômeno físico da adesão. Né? Então, a aula de hoje é tudo no sentido de chamar historicamente aquilo para a evolução, né? E por que a gente toma os cuidados que tomamos hoje, no sentido de, tecnicamente, ter a nossa prótese mais adequada possível. Né? Basicamente, né, no século XVIII, né, 1800, 1700, no século XIX, 1800, o mundo rodava na França. Né? A França era a capital do mundo, Paris era o grande centro. O que tinha lá? Dentista. O cara tinha uma dor de dente, né? Antes, avant, né? Durante, ele ia lá, o dentista removia, né, aquilo dele, depois ele, à noite, ele ia na balada. Na realidade, o tratamento dentário, de maneira geral, era algo muito precário. E ter pacientes nessa condição desdentada, com 17, 18 anos de idade, era norma. Era norma. Todo mundo perdia dente muito cedo, porque não tinha os recursos que a odontologia tem hoje para tratar, né? Fazer restaurações, né? A parte de periodontia, de preventiva, né? Fluoretação na água do abastecimento. Vocês estão vendo nas diversas disciplinas, há uma condição de saúde bucal infinitamente melhor. Ainda assim, nós temos uma quantidade de desdentados muito grandes, né? Que a prótese total visa reabilitar. Né? Então, esse é o nosso paciente desdentado, na qual a gente vai fazer nossas próteses na prótese total. Né? E o paciente que perde dente, né, lembrar que ele não perde só dente, perde dente e perde osso. Perdendo osso, ele perde todo o suporte muscular. A aula que vem, nós vamos começar a falar do relacionamento, né, da maxila e da mandíbula, nos movimentos mandibulares fisiológicos. É uma coisa que é inerente, né, que vai ser assunto da aula que vem, mas já é legal a gente ir fazendo o link, né? Estou puxando as aulas passadas para a gente linkar com o que a gente vai
trabalhar no futuro. Se eu pedir para vocês fecharem a boca, né, vocês fecham a boca, estão dentados. Quando o dente inferior toca o dente superior, você pode fazer força o quanto quiser, que você não fecha mais. Se eu tiver um ponto, né, na minha glabela e um ponto no meu queixo, né, e pegar uma reguinha e medir isso aqui, vou ter uma altura do terço inferior da face, que é isso aqui, ó, né, fechando a boca, tá? Toda vez que eu medir, eu tendo os dentes vão contactar, vou manter isso ao longo da vida. Agora, num paciente desse aqui, o que acontece? Ele perdeu todos os dentes. Quando ele for fechar, não tem o toque de dente. Então, a mandíbula continua fechando até que o rebordo inferior encontre o rebordo superior. E essa distância vai diminuir. Se essa distância diminui, o que acontece? Esse paciente perdeu dimensão vertical. A ponta do queixo se aproxima da ponta do nariz, né? Então, ele fica com aquela condição de protuído, né? A gente chama perfil de bruxa ou perfil de polichinelo, né? Recordando. E isso intrui, né? Todo o lábio, né? O vermelhão do lábio, vagina para dentro da boca, desaparece. Fica com aquele aspecto desagradável aqui, ó, né? A perda de dentes não é só perda de dentes. Com a perda de dentes acarreta uma perda fisiológica e anatômica também, né? O osso, suporte muscular, que leva tudo. E quando nós vamos fazer a dentadura, que o Vicente está dando a parte da confecção da dentadura propriamente dita, vocês vão aprender a técnica de como recompor isso. Para recompor isso, você tem que saber o que é, né? Para que serve e por que funciona. Tá? Olha lá, um paciente dentado numa determinada dimensão. A perda do dente, a maxila, ela vai atreziando, né? Tanto no sentido laterolateral como no sentido de altura. Muito mais no sentido laterolateral. A reabsorção óssea na maxila ocorre muito mais às custas da vertente vestibular do que da vertente palatina, né? Agora, já na mandíbula é o contrário. E outra, ó, eu vou ter que dispor os dentes, que nós já falamos na aula passada também, nós vamos recordar hoje, sobre a zona principal de suporte. Sobre a zona principal de suporte. Então, aqui é uma dentadura, olha lá. O limite palato duro, palato mole, né? Zona de selamento posterior na minha prótese, né? Tanto na superior como na inferior. Agora, quando o paciente ficou muito tempo sem usar a dentadura, a musculatura vai relaxando, ela vai perdendo tônus, né? Ela vai ficando mais flácida. E quando eu faço a dentadura posteriormente, muitas vezes a língua, né, já invadiu o espaço que ia ser ocupado pelo dente. Então, a língua fica sobre o dente. Então, a chance desse paciente morder a língua durante a mastigação, durante a fonação, é grande. Então, tudo isso a gente tem que, né, levar em consideração na hora da confecção da dentadura. Tá? Isso o Vicente vai conversar com vocês na aula de montagem de dentes, com bastante propriedade, é bem legal. Né? E desde que o mundo é mundo, né? Implicação de pia contra as buchas Sagana e Canídia. Canídia deixou cair da boca uma dentadura postiça e Sagana uma peruca. Isso é da sátira de Horácio, isso é milhares de anos atrás, né? Então, a vida inteira, né? O paciente perde dente e quando perde dente quer repor, né? E o perfil, né, que a gente chama de perfil de bruxa hoje, vem desde lá de baixo, porque se você pegar os desenhos das bruxas malvadas lá nas histórias infantis, todas elas têm esse aspecto da perda da dimensão vertical. Eles ficam bicudos, né? A ponta do nariz aproxima da ponta do queixo. É bem característico mesmo, tá? Reabsorção óssea alveolar, né? Na maxila e na mandíbula. Na maxila, a gente tem uma perda de espessura maior do que de altura, e na mandíbula, uma perda maior de altura, né? Em que faz com que, né? Voltando lá na zona principal de suporte, nós vamos rever. Opa! Que a gente está fazendo. O que acontece? A zona principal de suporte na maxila, fica definida grande parte da vida do paciente. E já na mandíbula, né,
em função do processo de reabsorção, a zona principal de suporte passa a ficar coincidente com a zona secundária de suporte. Né? Olha lá. Então, ó, a invaginação, né, do lábio. Não tem. Como é que essa senhora aqui vai passar batom no lábio? Ela não tem mais lábio para passar batom. E vocês já devem, né, ter presenciado. É comum, né? Festa de casamento, festas familiares de maneira geral, sempre tem uma vovozinha, uma tiazinha que usa uma prótese total. E no dia da festa de casamento, se maquia toda, passa batom e tal. Aí chega na festa, né? Alguém fala, ó, seu dente está com marcado de batom. Aí fica aquele negócio de querer limpar o dente. Por que acontece isso? Porque a perda de suporte faz com que o lábio invagine, né? Caia para dentro da boca. E isso leva, né, a fazer com que o lábio seco da gente, se a gente olhar, a gente tem uma linha, né? Que é o limite entre o lábio seco e o lábio molhado. Normalmente passa-se batom, né, no lábio seco. Então, qual é o movimento que as meninas fazem quando estão passando batom? Menina, quem usa batom, né? Passa e depois faz o movimento para espraiar, né? E depois vai fazer. E se invadir, faz aquele movimento que é característico. Quem já viu alguém, já usou, ou, ou viu alguém usar, sabe que é isso que acontece, né? Agora, se essa senhora, nessa dimensão vertical, passar batom, vai melecar tudo para o lado de dentro. O lado seco entrou tudo, onde está o batom, né? Então, eu tenho que restabelecer a dimensão vertical dela, né? Para conseguir devolver suporte labial, diminuir as fugas de expressão, acertar a altura da dimensão vertical de oclusão dela, restabelecendo, né? De forma importante, né, a estética do rosto, né, da face do paciente. Hoje fala muito sim, em harmonia orofacial, tal, né? Quem faz isso não é com botox, não é com fio, não é com produtos químicos, ácido hialurônico ou qualquer coisa que o valha, mas através de prótese, né? Então, normalmente, né, talvez o maior cirurgião plástico que o Brasil já teve, né, o Ivo Pitangui, ele tinha um colega dentista que trabalhava com ele na clínica, né? E era da região aqui do Vale do Paraíba, a família. O Dr. Olímpio Faisal. Né? E o Pitangui falava que não dá para fazer uma plástica, né, facial sem primeiro passar por um cirurgião dentista. Tem que arrumar, né, o suporte daquilo tudo para que ele possa intervir de forma importante. Aí, mas isso ele falava na década de 70, 80. Né? Hoje, os dentistas estão abraçando aí a harmonização orofacial com grande queixa, né, da classe médica dos dentistas. Quem for fazer a harmonização orofacial tem que se preparar. Não é num cursinho de final de semana que vocês vão aprender a fazer harmonização orofacial, né? Não, não é. Tá? Se você fizer um cursinho de final de semana e for tentar fazer isso, né, vai ter conviver com sérios problemas. Agora, não tem problema nenhum o dentista querer fazer isso. Agora, tem que se preparar de acordo para fazer bacana, né? Para não deixar o... Agora, vamos lá, né? As zonas de Pendleton. A semana passada, faltou uns slides, né? Então, o que o Pendleton fez? Ele loteou a maxila e loteou a mandíbula, né? Ele pegou o terreno e fez a topografia daquilo. Tá? Então, o que está marcado aqui em vermelho, né? Ó, de fora a fora aqui, opa, corta aqui, né? Em vermelho, é a crista do rebordo. Eu tenho a vertente vestibular do rebordo, a vertente palatina do rebordo. A crista do rebordo alveolar, de tuberosidade a tuberosidade, está pintado aqui em vermelho, ele chamou de zona principal de suporte. Zona principal de suporte. Nesse local, os dentes devem estar, da dentadura, deve estar apoiado nisso. Quando ele fizer carga mastigatória, a carga deve ser desferida nessa área que está pintada em vermelho aqui, que é a área do osso que recebe a carga com maior efetividade. Tá? Bom, assim como ele fez a zona principal de suporte, ele criou a zona secundária de suporte. O que é a zona secundária de suporte? Ó, eu tenho aqui
a zona principal na crista do rebordo, tem uma vertente que escorrega por palatina e a vertente vestibular, né? Então, fez a analogia, né? O que ele fez? Ó, vamos pegar aqui. Ele fez a analogia, ó, a maxila está aqui, né? Ó, o corte lateral, ó, o pálato, né? Vertente vestibular, vertente palatina, a crista do rebordo. Essa região aqui, ó, zona principal de suporte. Só que a dentadura veste aqui em cima, né? Ó, veste aqui em cima em amarelo, ó. Vem aqui, vai vestir aqui em cima, a dentadura. Moldou, copiou isso aqui. Tá? Então, o que ele está falando? A montagem do meu dente deve ser aqui, ó. Para que a carga desferida fique na zona principal de suporte. E essa franja que tem para cá, né? Essa aqui para cá, né? Vai estabilizar a minha prótese. Aqui e aqui, zona secundária de suporte. Aqui, zona principal de suporte. E fez, né? A comparação sobre o cavaleiro, né? O cavaleiro sentado sobre o cavalo. O meu desenho ficou muito ruim, né? O cavaleiro sentado sobre o cavalo. Tá? Senta, onde que solta o peso? No dorso do animal. Então, solta na zona principal de suporte. Tá? Se o cavalo for andar, entrar em movimentação, o cavaleiro normalmente fecha a perna na barriga do cavalo, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Né? Ele dá aquela abraçada com a perna. Então, esse lado direito, lado esquerdo e lado direito, o que acontece? Dá estabilidade no cavaleiro em cima da prótese. Zona secundária de suporte. Beleza? Está dando para recordar? Aqui está pintadinho, eu acho que ficou mais fácil do que na semana passada. Então, olha lá. Eu tenho zona principal de suporte, aqui na vertente palatina e na vertente vestibular, zona secundária de suporte. Tá? Da região de tuberosidade, né, vestibular, até outra tuberosidade por vestibular, tem uma linha preta que circunda isso aqui na região de fundo de saco. Essa região toda é onde termina a mucosa móvel e começa a mucosa aderida. A dentadura tem que ficar na fibromucosa aderida. Então, vem a fibromucosa aderida e ela vai transformando na região de fundo de saco em fibromucosa móvel. É só puxar que você vê certinho a marca ali. Nessa região, eu devo promover uma pequena compressão dessa região. Vai ajudar, né, na retenção da prótese. Isso a gente chama de zona do selamento periférico. Periférico porque pega a periferia da prótese. Então, vai daqui, ó, né, passando por toda a vestibular, né, até a outra tuberosidade. Por que ele fez essa divisão? É uma divisão didática. Ele chamou de periférico, periferia da prótese. Só que isso, a região posterior também é periférica, né? A região posterior também é periférica. Vamos pegar uma cor aqui verdinha. Essa região aqui, ó, vem daqui, né? Até aqui, também é periférica. Só que está lá no fundo da boca. Essa região que também é periférica, mas fica lá no fundo, ele chamou de zona do selado posterior. Aqui. Nessa zona do selado posterior, o Vicente vai ensinar vocês durante o processo de moldagem, a moldagem do selamento periférico e posterior. É essa moldagem do selamento periférico e posterior que leva a fazer aquele, né, de colocação da prótese, escapar o ar e fazer com que a pressão atmosférica empurre, né, o ar externo empurre a prótese contra a fibromucosa, que nós vamos conversar na recordação dos meios físicos de retenção. Então, zona do selamento periférico, zona do selamento posterior. Na região que eu tenho toros na maxila e que eu tenho emergência de vasos e nervos,
eu tenho que fazer o alívio, eu não posso apertar essa região. Se eu apertar aqui, né, eu causo uma instabilidade na minha prótese. A prótese fica balançando, fica uma gangorra, porque tem um osso duro no meio. Então, forma um apoio, a dentadura fica balançando dos dois lados. E na região do forame palatino anterior, aqui pelo forame, emergem um filete nervoso, um filete e filetes vasculares, né? Artérias e veias. Se eu apertar, eu posso causar isquemia. A isquemia vai aumentar a reabsorção óssea alveolar. Então, eu crio alívios nessa região. E essa região ele chamou de zona de alívio. Né? Então, o que acontece? O Pendleton, né, pegou a maxila e falou: ó, tem a zona principal de suporte, a zona secundária de suporte, a zona do selamento periférico, a zona do selamento posterior e a zona de alívio. Vou tratar cada uma das partes desse terreno da melhor maneira possível, fisiologicamente falando, para que eu obtenha o melhor resultado na mecânica do meu aparelho. Uma coisa é conceitual e a outra coisa é o que o Vicente vai conversar com vocês, que é a parte clínica. Eu tenho que saber o conceito para poder tirar o melhor da parte clínica. Tá? Tirando o melhor da parte clínica, sabendo o conceito e fazendo isso, eu vou ter um aparelho adequado à boca do meu paciente. É diferente, né, de fazer uma dentadura, moldo, manda para o protético, ele distribui, né? Ele recheia a boca do paciente com dentes. Isso não é fazer prótese. Então, fazer prótese é examinar cada um dos pacientes, qual é o grau de reabsorção óssea que esse paciente tem, como está a musculatura dele, está muito flácida, não está. Então, fazer uma coisa mais apurada para poder, né, fazer uma prótese aquele paciente naquelas condições. Não tem uma prótese igual à outra. Portanto, a dona Maria sai comendo torresminho, o seu Zé pode não conseguir comer. Nem por causa disso a prótese do seu Zé está ruim. Entendeu? Só que o paciente acha que a prótese que dá para comer um torresminho é uma prótese boa. E a que não dá não é boa. A outra coisa é que na clínica vocês têm que estar sempre muito atentos é o seguinte: o paciente não faz uma dentadura só na vida. Ele tinha 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, perdeu todos os dentes. Mas ele tinha 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, quando ele perdeu todos os dentes, ele tinha um metabolismo dele jovem. Tá? Fez a dentadura, tal. Né? Normalmente ele fala: nossa, quando eu fiz a primeira, o dentista não fez essas frescuras que você está fazendo de montar articulador, de fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem. Né? Só que a condição física desse paciente era infinitamente melhor. Agora, durou 30 anos essa dentadura. Uma bobagem, né? A gente sabe que a dentadura é para durar 4, 5 anos. Não é para durar mais do que isso. Depois disso, ela está desadaptada. Bom, resumo. Se fez aquela dentadura, ele usou, ele acha... Não, você vai moldar de novo. Só que agora, 30 anos depois, ele tinha 20, ele tem 50. Tá? 50 e 30 anos sem dente. Os primeiros 20, quando ele perdeu o dente, ele teve dente descido, ele teve dente permanente no coisa atual. Ele perdeu os dentes com 20 anos, mas ele tinha dente até a semana passada, quando ele perdeu o dente. Agora, faz 30 anos que ele perdeu os dentes. Ele não tem mais a mesma quantidade de ósseo, então ele não tem mais o mesmo terreno. Por mais que eu capriche nessa segunda, as condições físicas e fisiológicas do paciente são muito piores do que aquela da primeira prótese. E ele tem gravado na memória dele a referência daquela primeira prótese. Então, isso tem que ser conversado com o paciente de forma bastante assertiva, né? Porque não é a mesma coisa, e a prótese não vai ficar igual. Ele vai levar um tempo danado, né? Maior do que a primeira, para ele se acostumar com a segunda prótese. E ele fica achando que a prótese está ruim, que a primeira, aquela antiga era melhor do que a primeira, quando não é verdade. Né? E na mandíbula, a mesma coisa, né? Ó, zona principal de suporte, de papila retromolar a papila retromolar, toda a crista do rebordo. Daqui para cá, ó, zona do selamento periférico, pelo lado lingual, também selamento periférico. E a região que passa lá atrás da papila, que aqui está mais grosso, pintado em azul, zona do selamento posterior. E a zona secundária de suporte, ó, vertente vestibular, vertente lingual. Só que, né, a mandíbula é assim, né?
E a reabsorção óssea dela se dá tanto à custa da vertente vestibular quanto da lingual. Tanto da vestibular como da lingual. Chega uma hora que a minha reabsorção, a mandíbula está plana. Então, a zona principal de suporte fica dentro da zona secundária de suporte. Eu não consigo mais, didaticamente, separar uma da outra. Tá? Então, a zona principal de suporte, a zona secundária de suporte na mandíbula, em função do processo de reabsorção óssea, muitas vezes elas são coincidentes. Tá? Tudo isso a gente tinha comentado com vocês na aula passada, mas não tinha aparecido os slides. Tá? Eu achei melhor, que a gente estava naquela correria de sair para fazer a vacina, né? Eu falei, bom, vamos dar uma repassada e pegar tudo isso para não ficar nenhuma dúvida. Tem alguma? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Olha lá, a zona secundária de suporte na mandíbula, a vertente lingual e a vertente vestibular. Essa região aqui, ó, na região de pré-molares, pelo lado interno, normalmente a gente tem o tórus mandibular. Tem o tórus mandibular, que é uma área de alívio. Se na maxila a gente tem o tórus da maxila, que é na ráfia mediana, aqui é na região lingual, né? Na região de pré por lingual. Isso aqui, em alguns pacientes, a presença do tórus, em algum paciente, quando a gente vai fazer prótese parcial removível, que o conector maior da armação vai passar por aqui, muitas vezes tem que fazer cirurgia de redução de tórus. Porque se tocar nesse lugar, o paciente não usa o aparelho, dói para chuchu. É uma coisa que... Né? Então, é uma área de alívio importante, inclusive na prótese parcial removível. Tá? Beleza, vamos lá. Selamento periférico, zona do selado posterior. Ó, vai daqui, passa lá por trás da papila e volta por aqui. Vai daqui até lá. Aqui, selamento posterior. Daqui, circundando até o outro lado. Daqui por lingual, zona do selamento periférico. O tórus na mandíbula, né? O tórus na mandíbula. Uma outra coisa que acontece na mandíbula é o seguinte, né? Nessa região de pré por vestibular, né? A gente está aqui, ó, a mandíbula está aqui é vestibular, aqui é lingual. Tá? Na região de pré-molar, eu tenho um forame na região anterior aqui, ó. O forame mentoniano. Ele fica na vertente vestibular. Tá? Com o processo de reabsorção que ocorre na mandíbula, agora, ó, ele já está aqui, ó. O forame mentoniano já está aqui. Com o processo, o forame mentoniano vem parar aqui. Quando eu ponho carga na prótese inferior, né, com um processo de reabsorção já bastante adiantado, a chance de eu comprimir o forame mentoniano é muito grande. Então, eu tenho que fazer alívios nessa região. Do forame mentoniano e, né, do tórus, que também é na região de pré-molares. Então, essa região na prótese inferior é a área de alívio do Pendleton mais importante. Tá? Agora, vamos dar uma recordada, né, nos meios físicos de retenção. Vou conversar primeiro, depois a gente passa os slides rapidinho. Vamos lá. Né? Quais são? Coesão, adesão, tensão superficial, pressão atmosférica e gravidade. A gravidade a gente não utiliza mais. Né? O peso da prótese inferior aumentado aumentaria a estabilidade dela, porque tem que fazer força para mexer. Só que esse peso comprime, né, o osso e causa reabsorção. Então, a gravidade é algo que a gente não faz. E conversamos também na aula passada a respeito de cada um desses conceitos. Coesão, força de atração entre moléculas de um mesmo corpo. O que é coesão? Uma molécula de acrílico gruda na outra molécula de acrílico e assim sucessivamente. Eu tenho uma massa de acrílico com o formato da boca do paciente formando uma dentadura.
Se eu pegar essa dentadura, colocar em cima da bancada hoje, voltar a semana que vem, eu olho para ele e falo, é uma dentadura. Por quê? Ela está feita, ela está terminada. As moléculas de acrílicos estão coesas entre si, né? Uma força de atração que se mantém. Agora, se de cima da bancada eu derrubar no chão, o impacto da queda pode romper essa força de coesão entre as moléculas e fazer uma fratura nessa prótese. O que mantém a dentadura como dentadura? A coesão. É um fenômeno físico do material que eu estou fazendo isso, né? Moléculas disso, uma vez conformadas naquela situação, eu consigo manter aquilo daquela forma. Tá? Força de atração entre moléculas de um mesmo corpo. Adesão. Adesão é força de atração entre moléculas de corpos distintos. Um copo é um copo. Né? Outro copo é outro copo. Tem 2 copos aqui na mão. Né? As moléculas do vidro desse copo mantêm esse copo íntegro. Força de coesão. As moléculas de vidro do outro copo mantêm esse copo rígido, né? Ou inteiro, por forças de coesão. Quando eu visto um copo no outro, são 2 corpos distintos. Quem já fez isso sabe o que acontece. As moléculas de vidro de um copo tendem a aderir à superfície de vidro do outro copo e fica difícil de eu tirar. E uma força que eu tenho que romper. E quanto mais próximo for essa aproximação das 2 superfícies, maior a força que eu tenho que fazer. Esse é o fenômeno da adesão, força de atração entre moléculas e entre corpos distintos. Em função da adesão, do fenômeno físico da adesão, dá para entender por que eu tenho que moldar bem o meu paciente. Quanto mais, né, efetiva for a minha moldagem, quanto mais fidedigna ela for, né, quanto mais bem feita ela for, ela vai gerar um modelo mais fidedigno, vai gerar uma base da dentadura que é cópia dela, ao contrário. Quando eu ponho a dentadura vai estar pertinho da fibromucosa. Isso vai gerar uma adesão entre a base da dentadura e a fibromucosa. Vai privilegiar esse paciente. Se tiver entrando ar, passando um espaçamento grande naquilo, a retenção da minha prótese vai ser pior. Por isso que na clínica o Vicente vai atormentar os 6, né? Molda, não ficou bom, vamos moldar de novo. Ah, não, molda de novo. Tá? Tem que obter um modelo bacana. Né? Por quê? Para que eu consiga fisicamente fazer com que a minha prótese, né? Tensão superficial, força de atração entre moléculas na superfície dos líquidos. Eu ponho um copo cheio d'água, se eu puser uma agulha em cima dele, a agulha não afunda, apesar dela ser metal. Né? Quem já foi escoteiro faz bússola desse jeito, né? E essa coisa procura, a agulha vai correr para o norte magnético, né? Então, dá aquela passeada. Então, o que acontece aqui? As moléculas de água, aqui uma vão tracionando a outra. Você vê passarinho em cima de superfície de lago, dá a sensação que tem uma película ali em cima. Ele consegue bater, né? E voando, né? Porque a água tem uma força de atração entre as moléculas na superfície que chama tensão superficial. E isso varia de líquido para líquido. Né? Então, eu tenho líquidos que têm tensão superficial maior e líquidos que têm tensão superficial menor. Né? E a tensão superficial está intimamente ligada à capacidade de molhamento desse líquido. De molhamento, a capacidade de molhar. Eu pego um copo d'água e jogo no cesto, você vai sair molhado, certo? Se eu pego um copo, só que passou meia hora, 40 minutos, aquilo vai evaporar, seca. Se eu jogar um copo de óleo, tá? Aquilo vai encalacrar de uma tal forma na coisa que você não consegue tirar. E se eu pegar o mercúrio, que é um metal líquido, né, que a gente usa para fazer amálgama, ele não molha. Tá? Então, por quê? Porque são diferentes as tensões superficiais desses 3 líquidos. Né? Olha lá, o azeite, tudo a 20 graus. Né? Aqui, ó, tem substância azeite. A temperatura de 20 graus, ele tem uma tensão superficial de 3,2 unidades de tensão superficial, que é newtons por metro. Né? Glicerina, 20. Mesma coisa. A água, 60. 6,62. Né? A água, 0 graus,
7,56. Tá? O mercúrio, aqui, isso aqui ficou em 20, né? Na temperatura de 20 graus, ele tem 46, né? De tensão superficial. A tensão superficial do mercúrio é extremamente mais alta do que a água. O mercúrio não molha. O mercúrio não molha. Tá? E outra, o azeite gruda na roupa muito mais do que a água. Beleza? Tensão superficial. As moléculas na superfície da água, né, elas vão formando essa força de atração aqui, vão juntando, ela vai formando uma teinha, que forma aquela película, né, de atração. Então, isso é a tensão superficial. Qual a importância da tensão superficial? Clinicamente, nós estamos trabalhando a base da dentadura, que são moléculas de acrílicos coesas entre si. Tá? A fibromucosa, eu tenho células da fibromucosa que estão coesas entre si no formato da fibromucosa. Certo? Beleza. Eu moldo a fibromucosa, obtenho um modelo que eu vou prensar o acrílico para dar o formato no acrílico. Uma vez polimerizado esse acrílico, ele vai ter o formato da boca daquele paciente. Quanto mais fidedigno for essa comparação, mais próximo ele vai ficar. E a saliva vai entrar no meio, umedecendo isso para aumentar a área de contato. O copo que eu dei lá, se você coloca um copo no outro, você faz uma forcinha. Se você botar um pouquinho de água no meio, o copo gruda, porque você às vezes quebra o copo na hora de tirar. E como é que você faz para separar, para não quebrar? Você põe debaixo d'água. Se aumentar a espessura do líquido interposto, que é no caso a água, ou no caso a saliva, se cabe muita saliva ali, é sinal que a prótese não está tão bem adaptada assim. Você tem um espaço para caber a saliva. Tá? Então, quanto menor for a película, melhor. Né? Quanto mais bem moldado for, melhor. A pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre os corpos. Né? Você põe, ele vem para baixo. E a gravidade não é mais utilizada como meio de retenção, pois aumento de peso gera reabsorção óssea. Tá? E o que é a área chapeável? O conceito de área chapeável. Chapeável porque faz a chapa, né? Muita gente chama dentadura de chapa. Ou área basal, a área da base da nossa dentadura. Isso é um conceito extremamente importante. Né? Por definição, o que é isso? É a área que pode, e podendo, ela deve ser recoberta pela base das próteses totais mucosuportáveis. Por quê? A força de adesão é diretamente proporcional à área da minha prótese, ao dobro da área. Né? Tem um autor que chama Stanitz, que fez tem uma formulazinha matemática, né? Que é a força de retenção de uma prótese é 2 vezes o valor da área, né? Vezes a espessura dividido pela espessura do líquido. Tá? 2 vezes a área multiplicada pelo coeficiente de tensão superficial do líquido, da saliva, dividido pela espessura dele. Quanto menor for a espessura, menor a força Quanto menor for a espessura, maior a força de retenção. Beleza? Deu para dar uma recordada? Semana que vem a gente vai voltar para tratar de relações maxilomandibulares, posições da mandíbula primeiro, e depois de como a mandíbula se movimenta